Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Matna. E nesta aula a gente vai falar quando uma equação de segunda ordem é homogênea. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, quando a gente estava falando sobre equações de primeira ordem, a gente definiu quando uma equação é homogênea. Então, uma equação de segunda ordem homogênea é análoga a uma equação homogênea de primeira ordem. Então, vamos ver. Então, uma equação de segunda ordem ela é homogênea se a derivada, então, y duas linhas mais p de t vezes y mais q de t vezes y é igual a zero, ou seja, a função depois da igualdade é zero. Então, isso daqui é uma equação homogênea, correto? Então, tendo a equação homogênea, a gente vai tendo uma equação homogênea pelo princípio da superposição, a gente tem o seguinte, que se y1 e y2 são soluções desta equação homogênea, certo? Então, isso implica que as y de t igual a C1 vezes y1 de t mais C2 vezes y2 de t também é solução. Então, esse é o princípio da superposição. Então, vamos verificar se realmente tendo, se C1, se Y1 e Y2 são solução, se C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2 é solução. Então, a gente tem que Y1 e Y2 é solução da equação de segunda ordem homogênea, certo? Aí o que acontece? Se eles são solução, a gente tem que a derivada de segunda ordem de y de... Eu não vou pôr t aqui, mais p de t vezes y' mais q de t vezes y é igual a zero, certo? E a mesma coisa para y2, ó. y2 mais p de t vezes y1 mais q vezes y é igual a zero, certo? Então, essa é a nossa hipótese. A gente quer provar, a nossa tese que a gente quer provar é que isso daqui é solução, certo? Então, vamos lá. Se isso é solução, a gente tem que, C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2, a derivada, a segunda deles, mais P de T vezes C1. Ai, não preciso. Eu disse que eu não ia escrever esse T, né? Mais Q de T. Opa! Vezes Y. Então, Y é C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2, certo? E isso tem que dar igual a zero. Então, aqui a gente vai ter, a derivada segunda que vai ser C1 mais C2, a derivada segunda de Y2. Aqui vai ficar P de T vezes C1 Y1' mais P de T C2 vezes Y2', mais Q de T
vezes C1 vezes Y1, mais Q de T vezes C2, Y2, certo? Organizando aqui e colocando. Ó, se eu colocar o C1 em evidência, ó, a gente tem Y1, duas linhas, mais P de T, Y linha. Nossa, quase tampei o C1, né? E mais Q de T, Y1. Aqui, se eu ponho C2 em evidência, eu tenho que vai ficar Y2, duas linhas, mais P de T, Y2, linha, mais Q de T, Y2. E isso é igual, olha, observa o seguinte, isso daqui, ó, não é isso? Isso dá zero, que é solução, Y1. O Y2 também é solução, que é a segunda aqui, ó. Então, dá zero. Então, a gente chega aqui, C1 vezes zero, mais C2 vezes zero. Então, a gente tem uma constante vezes zero, mais outra constante vezes zero, isso vai dar zero. Então, ó, logo, isso daqui é a solução. Então, seguimos provar. Então, se Y1 e Y2 são solução, então, se você tem duas soluções, então, a combinação linear dessa solução também é solução da equação de segunda ordem homogênea, correto? Então, mas quais são as condições para como que fala? Quais são as condições para que Y1 e Y2, como que deve ser Y1 e Y2, para que a gente tenha que a combinação linear deles seja a solução? É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, suponha o seguinte. A gente tem aqui esse problema de valor inicial aqui, ó. P de T, Y', mais Q de T vezes Y igual a zero, certo? E a gente tem que Y de T de zero é igual a Y0, né? E Y' de T de zero é igual a derivada de Y0, certo? A gente tem também que Y1 e Y2 são soluções. Então, Y1 de T e Y2 de T são soluções. A gente quer encontrar C1 e C2, as constantes C1 e C2, tais que quais são as condições para a gente encontrar C1 e C2 para que a combinação linear de Y1 e Y2 também sejam solução, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Olha, se Y1 e Y2 são solução, então, a gente tem o seguinte. A gente tem o seguinte, pelo princípio da superposição, que a combinação linear entre eles é solução. Então, se isso daqui é solução, a gente tem que a C1, aqui, a gente tem que Y de T igual a C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2,
E também a gente tem que a derivada disso é C1y1 de T mais C2y2 de T, certo? Substituindo por T0 pela condição inicial, a gente tem o seguinte, que y eu não quero pôr y, né? A gente tem que C1 y1 de T0 mais C2 y2 de T0, isso é igual a y0, certo? E também a gente tem que C1, a derivada de y1 de T0, mais C2 vezes a derivada de y2 de T0, e isso tem que dar y0 limpo, certo? Então, nossa ideia aqui, ó, se a combinação linear da solução é solução, então quais são as condições de C1 para a gente obter C1 e C2? A gente quer saber se C1 e C2 vão ser únicos ou não, certo? Então, a gente chegou nesse sisteminha aqui, nesse sistema, onde a nossa variável é C1 e C2. Então, a gente tem, ó, pode escrever esse sistema na forma matricial, certo? Então, onde o nosso A aqui é y1 de T0, opa, a primeira linha, a segunda linha, na primeira linha, y1 de T0 e y2 de T0. Na segunda linha, as derivadas. Onde o nosso x aqui, as variáveis é C1 e C2. E o nosso B aqui é y0, y0. Esse é um sistema 2 por 2, onde, olha, a gente viu anteriormente que esse sistema, ele vai ter solução única se o determinante de A for diferente de zero. Então, a gente tem que o determinante aqui, ó, de A for, isso a gente vê em álgebra linear, que esse sistema ele tem solução única se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Então, se o determinante das matrizes dos coeficientes, da matriz dos coeficientes for diferente de zero, ele tem solução única. Então, ó, se o determinante for diferente de zero, isso implica que C1 e C2 são únicos. Sob a condição inicial de y0 e y0', certo? Mas o que acontece? Quando o determinante é diferente de zero, o que acontece? A gente tem que a solução desse sistema não vai ser x igual a inversa de A vezes B. Então, se o determinante for diferente de zero, significa que a matriz dos coeficientes possui inversa, certo? Logo, a gente vai ter uma... se ela possui inversa, a gente vai ter uma única solução, certo? Para C1 e C2. Então, a condição para que C1 e C2 sejam únicos é que o determinante da matriz dos coeficientes, ou seja, esse determinante aqui de y1 T0, y2 T0, y' de T0, y' 2
de T0 seja diferente de zero. Se ele for diferente de zero, C1 e C2 são únicos. Dessa forma, a gente entra em soluções fundamentais. Então, aqui a gente tem o seguinte teorema. Fala assim, seja y1 e y2 solução da equação homogênea, que é mais, tá? De y2 linha de p mais p de t y linha mais q de t y igual a zero. Tais que, então, se y1 e y2 são solução, o determinante de y1 t0, y2 t0, y' de t0, y' de t0 for diferente de zero, então, para todo par de condição inicial de y0, y0', o problema de valor inicial tem solução única dessa forma aqui, que y de t é igual a C1 y de t mais C2 y2 de t. Então, a gente chega nesse seguinte teorema. Então, se y1 e y2 são solução, a gente tem que a combinação linear entre eles também é solução da equação homogênea de segunda ordem, linear. E essa solução vai ser única se esse determinante aqui for diferente de zero. Esse determinante, ele recebe um nome especial. Esse determinante, ele é chamado de Wronskiano. Então, se o Wronskiano de T0 for diferente de zero, a combinação linear das duas soluções é única, certo? Então, isso, aqui só fala o seguinte, que se essas duas soluções, você tem que y1 e y2 são soluções da equação homogênea de segunda ordem, e o Wronskiano é diferente de zero, no ponto T0, dizemos que essas soluções, a y1 e y2, são soluções fundamentais, certo? E, por outro lado, se y1 e y2 são soluções fundamentais, então o que significa ser solução fundamental? Ó, são soluções da equação homogênea de segunda ordem e o Wronskiano é diferente de zero. Então, se elas são soluções fundamentais, então a família, ou seja, a combinação linear entre essas duas soluções vai ser uma família de... Essa família de solução aqui é chamada de solução geral. Então, a combinação linear entre as soluções y1 e y2, quando elas são fundamentais, é a solução geral da equação diferencial de segunda ordem homogênea. Certo? Então, o que a gente viu nessa aula? O que é uma equação homogênea e quando o que é uma equação homogênea e quando as soluções dessa equação homogênea são soluções fundamentais. E através dessas soluções fundamentais, a gente tem a solução geral. E para essas soluções ser fundamentais, a gente tem que calcular o Wronskiano. Então, para a aula não ficar muito grande, nessa aula eu vou deixar somente essas definições e na próxima aula eu vou dar um exemplo de soluções fundamentais. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.